Olá pessoal, boa noite. É um prazer estar gravando mais uma videoaula. Hoje nós estamos aqui numa sala de aula de uma escola pública do estado e uma das duas escolas públicas que eu trabalho, para preparar uma aula para vocês, para os nossos alunos da matéria de Sociologia, onde o nosso assunto será cultura, ok? E nós iremos ver pelo menos pontos principais deste tema. Na verdade, ele é muito mais abrangente, não seria tão simplista assim de abordar cultura em uma única aula, tá? Até porque é um tema de dimensões muito grandes e muito estudado e pesquisado, abordado na área da antropologia também. Então, na verdade, iremos aprender um pouquinho sobre este tema, cultura, na matéria de Sociologia, ok? Aqui está, inclusive, uma definição que é apresentada neste dicionário de Sociologia do Alan Johnson, da editora Zahar, que inclusive foi um dos livros, né, que eu estudei na faculdade quando fiz Ciências Sociais. Então, uma definição muito coerente, muito brilhante, inclusive, também. Definindo o conceito, cultura é o conjunto acumulado de símbolos, ideias e produtos materiais associados a um sistema social, seja ele uma sociedade inteira, tá? Um grupo muito maior de pessoas. Esta sociedade podemos entender como um povo, uma nação, tá? Ou simplesmente uma família, ok? Então, este conjunto acumulado de símbolos, de ideias, de hábitos, são características que envolvem uma família, um grupo de pessoas, uma determinada sociedade e assim por diante. E o interessante é que a palavra cultura, ela tem a sua etimologia na nossa língua mãe, o latim, e tem o significado daquilo que é cultivado, aquilo que é plantado, enraizado. Olha que brilhante, que lindo isso, né? Então, são características muito fortes e que ficam enraizados nos povos, nas famílias, nas nações, em grupos sociais, né? Que é exatamente o que muitas vezes acabam sendo diferencial, aquilo que vai diferenciá-los de outros grupos sociais, ok? Primeiro, vamos ver aqui os dois aspectos da cultura. O aspecto material. São dois aspectos, o material e o não material, tá? No material inclui tudo aquilo que é feito, modelado ou transformado, portanto é aquilo que é material, aquilo que pode ser apalpado, aquilo que pode ser manipulado, produzido, desde um objeto, né? Até aqui inclusive a preparação de um alimento, na área da culinária, até a produção industrial do aço e até a área da tecnologia com os mais atualizados computadores, enfim, tudo isso
faz parte da cultura material, tá? Desse aspecto material da cultura, consertando aqui, retificando a frase. E o aspecto não material são palavras, aquilo que você não pega palavras, então não pode ser material. Notas musicais você ouve, não tem como pegar antes de chegar ao seu ouvido. Atitudes são ações das pessoas, positivas ou negativas. As crenças, a fé, você não pega a fé com as mãos, você não manuseia a fé, tá? Os valores, que é aquilo que está no íntimo de cada um. Eu não faço isso porque eu aprendi desde pequeno a não fazer. Minha mãe e meu pai ensinou aquilo, isso, aquilo outro. São valores enraizados, princípios que normalmente a gente traz do berço, de família. São práticas honradas desde pequeno e assim por diante. E normas, quando fala normas, entende-se também por leis, regras, ok? Então, você não pega as regras, você não pega uma lei, pode estar escrito em um livro, mas a intenção é a prática desta lei e a punição, caso venha existir a quebra dessa determinada lei. Então, por esse motivo, aspecto não material da cultura, ok? Deste meu outro lado aqui, agora 3 tipos de cultura. Tipos apresentados de uma forma bem básica, né? No dicionário de sociologia aborda algum desses conteúdos, mas eu preferi utilizar o sociólogo Pércio Santos de Oliveira para abordar os 3 tipos de cultura. É um sociólogo que ele escreve fácil, ele faz o difícil se tornar mais compreensível, e isso é muito bom. Eu gosto de escritores assim. Isso facilita para os nossos alunos, facilita para você, meu aluno, que quer aprender mais, e que, é claro, evidentemente, que se você aprender com mais facilidade, ler livros que você entende com mais facilidade, que você raciocina, que você compreende, que você assimila, é evidente que o resultado vai ser muito melhor, ok? Cultura popular, então, ele define da seguinte forma: é um conjunto de crenças, objetos e tradições criados pelas camadas mais baixas da sociedade, tá? Então, cultura popular acaba vindo das camadas mais pobres da sociedade. Daí acaba entrando muitas vezes uma música como o funk, que acaba vindo das camadas mais pobres e se tornando conhecido e se espalhando por outras regiões, e isso é uma característica interessante que me chama muito a atenção. Ela não tem a intermediação da cultura erudita, tá? Ou seja, a cultura popular, ela não precisa ser estudada para existir. Ela simplesmente surge das camadas mais pobres de uma sociedade. Interessante isso, né? E um outro detalhe: ela é espontânea. Uma vez eu vi um aluno, né, ele entrando
fazendo uma dança esquisita, né? Eu até brinquei com ele, você está tendo um ataque, né? Ele disse, não, professor, isso é uma dança. Me parece que na época era o passinho do romano, né? E aquilo se espalhou como rastro de pólvora, aquele estilo de dança, e por esse motivo que algo, né, da cultura surge de uma forma espontânea, né? A cultura popular, ela surge de uma forma espontânea. Não precisa você entrar numa escola e fazer um curso ou em uma faculdade ou em um curso técnico para poder fazer com que ela exista. Ela vai aparecer de certa forma completamente independente, espontânea, independente dos livros ou de qualquer outro curso formal que possa existir. Ela simplesmente vai acontecer. Interessante isso. Transmitida normalmente de forma oral, de boca a boca, e isso se torna muito rápido hoje em dia, né? Depois entramos na cultura erudita. A cultura erudita, ela é entendida neste caso como conjunto de conhecimento de maneira organizada e formal, sobretudo por meio de escolas e livros. Então, quando existe um curso em uma instituição, existe um método de ensino, existe um material didático, existe um professor que ele vai ensinar de um jeito formal, vai valer nota, é passiva de uma avaliação. Então, tudo isso são características de uma cultura erudita, onde existem livros, cursos formais, certificado, diploma, metodologia de ensino, uma instituição para ministrar aquele curso, passar aquele conhecimento, formar aquela cultura. Daí já é cultura erudita. É claro, alguns autores ainda vão mais além, né? Tem cultura erudita como a música clássica, o acesso ao teatro, que é evidente que uma camada mais limitada da sociedade, né? A cultura erudita não são todos que têm acesso, e por esse motivo tido como também uma cultura de uma camada mais elevada da sociedade. Daí entramos aqui nesse terceiro e último tipo de cultura dessa aula: cultura de massa. Massa, quando diz a massa, o povão, né? E interessante, ela não está ligada a nenhum grupo social específico, nem aos pobres, nem classe média, nem classe alta. Ela não está vinculada a uma sociedade estamental por camadas, tá? Uma pirâmide social. Não, ela não precisa disso, não está vinculada a isso. Sabe por quê? Porque a cultura de massas, ela vai alcançar as três camadas da sociedade, 4, 5, 6 de uma determinada sociedade. Não importa quantas camadas ela tenha, a cultura de massa, ela vai em todas, ela vai ter acesso a todas, ela vai atingir a todas as camadas sociais, ok? Ela não está ligada a nenhum grupo social específico, transmitida de maneira industrializada. Por que industrializada? Ela faz uso dos meios de comunicação, tá?
Aí entra o rádio, entra a televisão, entra a TV a cabo, entra a internet com o Facebook, a questão também da comunicação em massa, o WhatsApp, Instagram, YouTube. Então, todos essas ferramentas, né, facilitam muito a internet e a televisão. São dois grandes instrumentos de transmitir esta comunicação, transmitir a cultura de massa, tá? Aparece alguém num programa de domingo, um cantor com uma música nova que agrada aos ouvidos do povo, automaticamente aquilo vai virar uma febre. Todo mundo vai querer ter acesso àquela música. Então vai se tornar um hit, vai se tornar uma música famosa, e aquele cantor famoso daí vai acabar ganhando muito dinheiro, e contratos, e propagandas, e comerciais, e marcas, e patrocinadores, e tal. Tudo isso em função de estar no lugar certo, na hora certa. A questão da cultura de massa ela está vinculada exclusivamente aos meios de comunicação, tá? Está vinculado aos meios de comunicação, e a propaganda é a grande questão. A propaganda dessa cultura de massa é transmitir a mesma mensagem ao maior número de pessoas num curto espaço de tempo. Transmitir a mesma mensagem ao maior número de pessoas em um curto espaço de tempo. Ok? Então, cultura popular, cultura erudita, cultura de massa, portanto, um pouquinho mais de sociologia. E hoje estudamos um pouquinho, aprendemos um pouquinho sobre cultura em sociologia. Ok, pessoal? Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.